once again. E aí galerinha, mais um aulão com o tio Dani. Pessoal, nosso foco, o assunto de hoje, independência da América Espanhola, tá? Só para a gente lembrar, na última videoaula nós tratamos sobre a Era Napoleônica, sobre o 18 Brumário, sobre a implementação do consulado, aonde era um sistema, na França, pós-Revolução Francesa, onde eram 3 cônsules que mandavam, mas na realidade quem tinha o poder era Napoleão Bonaparte. Mais tarde, em 1802, Napoleão se auto-intitula cônsul vitalício e em 1804, Napoleão se autoproclama imperador da França. Tratamos sobre as medidas implementadas por Napoleão Bonaparte, na sua grande maioria, medidas de cunho iluministas. Mais uma vez, pessoal, vou enfatizar mais uma vez. Muitas pessoas afirmam que o início da Era Napoleônica marca o fim da Revolução Francesa. Não. A Era Napoleônica, para muitos historiadores, inclusive para as próprias monarquias lá do século XIX, foi uma continuidade da Revolução Francesa. Tudo bem que Napoleão Bonaparte, dentro do contexto da Revolução, era apoiado e apoiava os girondinos, mas os girondinos, mesmo sendo alta burguesia, eram seguidores dos ideais iluministas. Então, durante a Era Napoleônica, que vai de 1800 a 1815, Napoleão Bonaparte irá implementar medidas de cunho iluminista. Por isso que muitos historiadores, inclusive as monarquias da época, consideravam a Era Napoleônica uma continuidade da Revolução Francesa. Depois trataremos das medidas de cunho econômico, o Banco da França, a concessão de créditos à alta burguesia por juros baixos, a concessão de terras aos camponeses. Tratamos também da tentativa frustrada da França invadir a Grã-Bretanha e logo em seguida, em 1806, a implementação do bloqueio continental, quando Napoleão Bonaparte proibiu as nações da Europa de fazerem comércio com a Inglaterra no intuito de estrangular a economia inglesa. Lembramos, pessoal, não podemos esquecer que na época a Inglaterra era a maior potência militar e econômica do mundo, tentando enfraquecer a economia inglesa para depois tentar novamente invadir a Grã-Bretanha. Analisamos também que o bloqueio continental, em vários aspectos, ele foi uma medida fracassada ou teve um insucesso, porque quando Napoleão proíbe os países da Europa de comercializarem com a Inglaterra, obviamente que a França deveria substituir os ingleses nas exportações e importações. E a França não tinha a mesma capacidade, apesar de ser uma potência, a França não tinha a mesma capacidade industrial da Inglaterra. Então vários países, dentre eles Portugal e a Rússia, começam a descumprir o bloqueio continental. Analisamos também de forma bem breve a invasão francesa ao território de Portugal e ao episódio muito importante na história brasileira da vinda da família real portuguesa, liderada por Dom João VI em 1807, saindo de Portugal e chegando no território brasileiro, mais especificamente na capital Rio de Janeiro, em 1808. Depois tratamos sobre a também fracassada campanha militar da França na Rússia, aonde Napoleão perdeu aproximadamente 90% de todo o seu exército. Analisamos também o exílio luxuoso empreendido por Napoleão na Ilha de Elba, a fuga da Ilha de Elba, o episódio conhecido como o Governo dos 100 Dias, a derrota na Batalha de Waterloo, quando Napoleão é exilado de forma definitiva para os ingleses na ilha de Santa Helena, no sul, no Atlântico Sul, ali muito próximo entre Salvador e o país africano Angola. E depois também analisamos as causas que levaram à morte de Napoleão em 1821 e também identificamos aspectos do Congresso de Viena, que foi um congresso realizado em 1815 pelas principais monarquias da Europa no intuito de combater os ideais iluministas, os ideais da Revolução Francesa, fortalecer as próprias monarquias absolutistas,
restaurar as monarquias que foram destituídas por Napoleão Bonaparte e reorganizar as fronteiras do continente europeu, que durante a Era Napoleônica foram profundamente modificadas por Napoleão. Também enfatizamos que o Congresso de Viena, apesar de ser um congresso que tinha como objetivo fortalecer as próprias monarquias, ele não dá certo porque, além de todos os objetivos que eu falei agora, ele também queria combater o liberalismo econômico. Traduzindo, o Congresso queria combater o capitalismo. E se o Congresso se predispõe a combater o capitalismo, ele está dizendo que está combatendo o sistema econômico da maior potência do mundo, no caso a Inglaterra. Então, por este motivo, principalmente, o Congresso de Viena, ou os objetivos do Congresso de Viena, na sua grande maioria, não são alcançados, pois se não há o apoio militar, econômico e político da maior potência, nada vai para frente. Perfeito? Hoje, vamos analisar de forma mais aprofundada o processo de independência, o processo de emancipação da América Espanhola, dos países colonizados pelos espanhóis no continente americano. Podemos citar países como México, Argentina, Chile, Bolívia, Paraguai, Venezuela, Equador, Colômbia, Nicarágua, Cuba, dentre outros. Vocês já estão ligados, pessoal, que toda vez que eu começo uma aula, eu sempre explico por que eu uso essa imagem de capa, de início. Nessa imagem, tá? Nós temos aqui em cima Libertadores da América, E aqui nós temos de um lado Simão Bolívar e do outro lado José de San Martín, tá? Pessoal, esses dois homens, eles são considerados um dos principais idealizadores do processo que culminou com a independência das colônias espanholas no continente americano, certo? Simão Bolívar nasceu onde hoje seria a Venezuela, José de San Martín nasceu onde seria o território da Argentina. Mas não posso deixar de enfatizar o seguinte, pessoal, esse processo de independência que a gente vai estudar hoje, ele não é um movimento de cunho popular, tá? Esse processo de emancipação, esse processo de independência da América Espanhola, liderado por Simão Bolívar, por José de San Martín, é um movimento onde há a participação de índios, a participação de negros, a participação de mestiços, mas não é um movimento popular. O movimento que nós vamos analisar agora, de independência da América Espanhola, foi um movimento liderado, financiado e organizado pelos crioulos. Se vocês se recordarem, numa videoaula, já faz mais ou menos um mês e meio, tá? Nós lá em América Espanhola, nós analisamos a pirâmide social da sociedade que foi implementada pelos espanhóis aqui no continente americano. Então, o topo dela, chapetones, crioulos, mestiços, nativos e escravos africanos. No topo estavam os chapetones. Quem eram os chapetones? Chapetones eram os espanhóis natos. Como assim, professor? Homens e mulheres nascidos na Espanha, filhos de pai e mãe espanhol, que foram enviados da Espanha até a América, para aqui na América assumir algum alto cargo dentro do governo colonial. Depois vinham os crioulos. Quem eram os crioulos? Os crioulos nada mais eram do que os filhos dos espanhóis, isto é, os filhos dos chapetones nascidos no continente americano. Mas pelo fato de eles terem nascido na América, na hierarquia eles estão um pouco mais abaixo. Mas não se iludam, meus queridos. Os crioulos também eram uma elite colonial. José de San Martín, Simão Bolívar eram crioulos, pertenciam a uma elite colonial. Aí vocês vão me perguntar, tá, professor, então qual era a diferença entre chapetones e crioulos, fora que os chapetones nasceram na Espanha e os crioulos nasceram na América? A diferença era o seguinte: os chapetones, que eram os espanhóis natos,
eles tinham um controle absoluto do poder político e econômico. Os crioulos também tinham um grande poder econômico. Os crioulos, pessoal, ou eles eram latifundiários, grandes proprietários de terra, ou eles pertenciam à burguesia. A diferença dos crioulos para os chapetones é que os chapetones tinham um poder político muito grande e o poder político dos crioulos era muito reduzido, obviamente se comparado ao poder dos chapetones. Então, essa elite colonial, denominada de crioulos, que eram os filhos de espanhóis nascidos na América, é essa galera que vai liderar, organizar e financiar o processo deflagrado lá no início do século XIX, 1812, 1813, 1814, que vai culminar com a independência das colônias espanholas localizadas no continente americano. Tá? Então isso não é um movimento popular, há a participação muito grande da população, como eu falei antes, índios ou nativos, né? Escravos africanos, mestiços, mas não é um movimento popular. Por quê? Porque no final do movimento, pessoal, quem vai ter o poder na mão, quem vai usufruir do poder são os crioulos, é essa elite colonial. Então, Simón Bolívar e José de San Martín, que são considerados heróis do processo de independência, nós não podemos esquecer que eles eram de uma elite colonial chamada de crioulos, e o principal objetivo dos crioulos, quando lideraram, financiaram e organizaram esse processo de independência, quando entraram em guerra com as tropas metropolitanas, era aumentar o seu poder político. E ponto final. Perfeito? Um outro detalhe, pessoal, antes da gente falar especificamente sobre o processo de independência, sobre a guerra de independência dos crioulos contra os chapetones, contra a metrópole Espanha, a gente não pode esquecer, tá? Essa aqui é uma foto, se vocês assim sentarem e observarem com maior cuidado, vocês vão ver, aqui tem um projeto de trem, não chega a ser um trem. Aqui nós vemos várias chaminés com fumaças, então indicam que ali era provavelmente uma área industrial. Tá, professor, mas o senhor está explicando o processo de independência da América Espanhola. Nós sabemos que as colônias espanholas e portuguesas, no caso do Brasil na América, não eram colônias industriais, até porque a metrópole ou as metrópoles, tanto a Espanha como Portugal, não permitiam a instalação de indústrias nas colônias, até para não fazer com que as colônias talvez se tornassem autossustentáveis, autônomas. Então essa foto, professor, provavelmente é da Inglaterra. Sim. Por que da Inglaterra, meus queridos? Porque a Inglaterra, na metade do século XVIII, foi a nação pioneira no episódio que nós chamamos de Revolução Industrial. A Inglaterra foi o primeiro país do mundo a substituir a mão de obra artesanal pelo trabalho realizado pelas máquinas a vapor, vapor produzido pela queima do carvão. Perfeito, professor, entendemos, mas o que isso tem a ver com o processo de independência da América Espanhola? Bom, antes de nós analisarmos, pessoal, o processo e a guerra em si, como eu falei antes, a gente tem que analisar o seguinte: o que aconteceu no século XVIII? Porque o processo de independência que a gente está analisando, ele acontece no início do século XIX. Mas o que aconteceu, que transformações, que mudanças ocorreram ali no século XVIII, que vão ter consequências lá no século XIX? Primeiro, meus queridos, a crise no sistema colonial. Mas que sistema colonial, professor? Aquele sistema colonial, pessoal, implementado primeiramente por Portugal e Espanha no século XV, século XVI, século XVII, as grandes navegações.
o sistema econômico chamado mercantilismo, balança comercial favorável, metalismo, industrialismo, colonialismo, protecionismo alfandegário e principalmente o pacto colonial. Esse sistema colonial, pessoal, implementado ali por Portugal e Espanha, a partir do século XV e XVI, principalmente o século XV, ele começa a entrar num estado de decadência. E isso vai ocorrer ali no século XVIII. Lembrando, pessoal, século XVIII, 1701 a 1800. Isso é o século XVIII. Então, ali no século XVIII, aquele sistema construído lá no século XV e XVI, ele começa de forma gradual, ele começa a ruir. Por quê, professor? Primeiro, final do século XVIII, aliás, minto, final do século XVII, bem no finalzinho, explode na Inglaterra a Revolução Gloriosa, já estudamos isso em outra videoaula. Final do século XVII, explode na Inglaterra a Revolução Gloriosa. A Revolução Gloriosa vai tornar a Inglaterra uma monarquia parlamentarista, como ainda é hoje, aonde a rainha ou rei tem um poder, entre aspas, simbólico, mas na realidade quem vai governar o país é o parlamento eleito pela população, e aí o parlamento eleito pela população nomeia um primeiro-ministro que vai governar. Se faz um bom governo, continua, se não faz, sai. Na Revolução Gloriosa, a ideologia, a linha de pensamento da Revolução Gloriosa é baseada nas ideias de John Locke. John Locke, como nós já vimos em outra videoaula, ele é considerado o pai do movimento iluminista. Então, ali no final do século XIX, do século XVII, aliás, surge na Inglaterra o iluminismo. No século XVIII, o iluminismo chega até a França. E como nós vimos já num vídeo anterior, na França, o iluminismo se fortalece e ele vai se propagar por todo o continente europeu, inclusive chegando a outras regiões do globo terrestre, inclusive o Brasil. Vocês lembram da Inconfidência Mineira? 1789? 1789 é o mesmo ano da Revolução Francesa. Revolução Francesa, o principal, o mais famoso, o mais glamuroso movimento de cunho iluminista. Então, os ideais do iluminismo, pessoal, eles vão de forma gradual, sim, fazer com que esse sistema colonial, implementado por portugueses e espanhóis no século XV, comece a ruir ali no século XVIII. Outro detalhe, século XVIII, metade do século XVIII, 1750, baseados no liberalismo econômico, uma ideia propalada, divulgada por Adam Smith, um iluminista, acontece na metade do século XVIII a Revolução Industrial e automaticamente se dá início ao que nós chamamos de capitalismo. A introdução, pessoal, em função da Revolução Industrial, do capitalismo, vai acabar com um sistema econômico chamado de mercantilismo, que era a base do antigo sistema colonial. Então, o movimento iluminista, as ideias iluministas, a Revolução Industrial, com a introdução do capitalismo, são fatores determinantes para a crise do antigo sistema colonial. Outra, finalzinho do século XVIII, independência dos Estados Unidos. Eu sempre digo, pessoal, eu não estou menosprezando o processo de independência do Brasil, não estou menosprezando o processo de independência das colônias espanholas na América, não estou menosprezando o processo de independência do Haiti, mas as 13 colônias, hoje chamadas de Estados Unidos, quando eles proclamam, quando eles entram em guerra, quando eles deflagram o seu processo de independência, nós não podemos esquecer que as 13 colônias estavam naquele momento se rebelando contra a maior potência econômica e militar do mundo. Seria muito parecido se nós brasileiros comprássemos briga que eu digo, pessoal, no sentido militar, que nós, Brasil, declarássemos guerra aos Estados Unidos. Pessoal,
Militarmente nós não teríamos chance nenhuma. Nenhuma. Aqui é a mesma coisa. Esse episódio, o fato das 13 colônias proclamarem, se rebelarem contra a maior potência do mundo, é sim um fator importantíssimo que vai colaborar com a crise do antigo sistema colonial. E para finalizar, pessoal, 1789, como eu já falei anteriormente, a Revolução, o movimento mais glamuroso, mais famoso, o mais ovacionado do movimento iluminista, a Revolução Francesa. Tudo isso, pessoal, tudo isso estava acontecendo no século XVIII. Então, o século XVIII, no cenário político, no cenário social, no cenário econômico da Europa e do mundo ocidental, é um século de grandes transformações. Transformações, como eu já falei anteriormente, que vão causar, que vão colaborar, não só com a crise, mas com o fim do próprio sistema colonial, implementado por Portugal e Espanha entre o século XV e XVI. E todos esses fatores, inclusive esse, vai fazer com que as ditas metrópoles, as donas das colônias, principalmente Portugal e Espanha, passem a ser fortemente dependentes, forte dependência das metrópoles com relação às suas colônias. As metrópoles se tornam muito dependentes das colônias. Elas não conseguem mais ser o que são se não for por causa das colônias. Isso vai acontecer no século XVIII. Tudo em função dos acontecimentos que lá no início todos acontecem em função do movimento iluminista. Então esse é o cenário político, o cenário econômico, social, de transformações do século XVIII. E essas transformações vão ter consequências práticas, inclusive no início do século XIX, e dentre essas consequências práticas dessas transformações do século XVIII está o processo de independência das colônias espanholas no continente americano. Inclusive, pessoal, não é o foco do nosso assunto, tá? Mas o Brasil também se torna um país independente em 1822, e também como esses fatores enfraqueceram a metrópole Espanha, também vão enfraquecer a metrópole Portugal. Então esses fatores causam uma crise no sistema colonial, enfraquecendo o poder das metrópoles Portugal e Espanha sobre as suas colônias dentro do continente americano. Mas no caso do Brasil, pessoal, isto é uma história para uma próxima videoaula. Deixar só uma curiosidade. Um dos fatores, pessoal, um dos principais fatores que vai colaborar com a nossa independência, a vinda da família real em 1808. Perfeito? Mas isso é uma outra história. Então agora, pessoal, vamos entrar no processo de independência. Vocês devem estar se pensando, tá, professor, o senhor no início da aula mostrou uma foto de Simão Bolívar e José de San Martín, considerados um dos ícones e um dos principais líderes do movimento de emancipação da América Espanhola, provenientes da elite crioula, que era uma elite colonial, que com o processo de independência almejava um maior poder político, poder que até então estava nas mãos dos chapetones, que eram espanhóis natos. Perfeito. Mas, professor, quer dizer que antes desse processo de independência, liderado, organizado e financiado pelos crioulos, nunca aconteceu uma outra rebelião, outros movimentos, um outro conflito com a metrópole que almejasse a independência? Sim, sim. Então o foco da nossa aula, pessoal, é o movimento de independência crioulo. Mas esse não é o primeiro, esse é o movimento que teve sucesso. Esse é o movimento que realmente vai culminar com a independência das colônias americanas, das colônias espanholas na América. Mas anterior a esse movimento liderado pelos crioulos, existiram outros movimentos, outras rebeliões contra a metrópole Espanha. E a principal delas
foi um movimento, pessoal, extremamente popular, que vai ocorrer ali onde hoje é o Peru, depois ele se espalha um pouquinho, né? No final do século XVIII, 1790, 1788, tá? O que aconteceu? Um homem, um nativo de origem inca, chamado José Gabriel, só um momento, pessoal, Condorcanqui, que é um sobrenome inca, né? O José Gabriel, sendo descendente de inca, tá? Aliás, ele foi um dos poucos nativos que teve acesso à universidade. Tá, professor, mas a gente está na Universidade de São Marcos, Lima, já existia universidade na América? Fora de Harvard, lá nos Estados Unidos, foi criada em 1626, então, na América Espanhola, tá? Por incrível que pareça, tá? Os espanhóis, eles construíram, eles instalaram universidades já entre o século XV, principalmente no século XVI. Então, eram poucos, mas em algumas regiões da América Espanhola, já ali no século XVI principalmente, já existiam instituições de ensino que seriam as universidades. Coisa que no Brasil, pessoal, universidade mesmo só vai ocorrer no início do século XX, tá? José Gabriel, sendo um nativo de origem inca, ele foi um dos poucos nativos que teve acesso a estudo. O José Gabriel, ele estudou na Universidade de São Marcos, Lima, capital do Peru. Durante os seus estudos na Universidade de São Marcos, ele teve contato com as ideias iluministas e José Gabriel se aprofundou na história do povo, da civilização inca. E durante os seus estudos sobre a civilização inca, porque ele era um descendente de inca, ele estudou a história de um rei inca chamado Tupac Amaru. José Gabriel, nativo, de origem inca, estudou na Universidade de São Marcos, capital do Peru, Lima. Durante os seus estudos universitários, ele teve contato com os ideais do iluminismo, se eu não me engano... não, isso é Simão Bolivar, que eu ia falar que o José Gabriel era um seguidor de Rousseau, de Voltaire, de Montesquieu, mas isso era Simão Bolivar, tá? E José Gabriel também se aprofundou muito na história da própria civilização inca. Em 1780, José Gabriel, inspirado na história de Tupac Amaru, que era um rei inca, ele vai deflagrar um movimento extremamente popular contra o colonizador, contra a metrópole Espanha. E durante esse movimento, o José Gabriel vai se autoproclamar Tupac Amaru II. Um detalhe muito interessante, se vocês olharem aqui, ó, movimento emancipatório. Então, um movimento liderado por Tupac Amaru II, que na realidade era José Gabriel, tinha como um dos principais objetivos, tá, era a independência das colônias espanholas no continente americano. A princípio, no início, esse movimento, liderado por José Gabriel, que se auto-intitulava Tupac Amaru II, foi sim apoiado pelos crioulos, que os crioulos tinham a intenção de ter um poder político maior. Mas conforme esse movimento popular, esse movimento revolucionário, ele vai progredindo, ele vai se fortalecendo, popularização do movimento, vai se tornando cada vez mais popular. O que significa isso, meus queridos? Cada vez mais uma maior quantidade de índios ou nativos, né? De negros africanos, de mestiços. Então, conforme esse movimento ele vai se popularizando cada vez mais, isso vai causar um grande temor na elite crioula, porque, pessoal, como eu frisei antes, um movimento que nós vamos estudar agora, que é o foco do nosso trabalho, que é aquele movimento do início do século XIX, ele é um movimento liderado, financiado e organizado pelos crioulos, com um único objetivo, aumento do poder político, ponto. Então, quando os crioulos perceberam que o movimento extremamente popular estava se tornando cada vez mais popular, liderado por Tupac Amaru ou José Gabriel, eles saem, como eles vazam do movimento.
E aí o movimento perde força. Por que perde força? Porque os crioulos tinham poder econômico, eram latifundiários e burguesia. Esse movimento, obviamente, pessoal, ele não vai ter sucesso, certo? Ele vai contabilizar mais ou menos, aproximadamente 80 mil mortos. O José Gabriel ou Tupac Amaru II, ele é preso. Ele tem, pessoal, ele foi usado como um exemplo. Os espanhóis pegaram o José Gabriel, cortaram a sua língua, amarraram seu corpo, provavelmente sem roupa, a um cavalo, não é em cima do cavalo, uma corda no cavalo e o José Gabriel no chão. E o cavalo andou quilômetros. Provavelmente esfolou o corpo dele todo. Por que essa crueldade? Por que essa violência? Porque os espanhóis queriam que Tupac Amaru II ou José Gabriel servisse como exemplo para que as pessoas não pensassem novamente em deflagrar um movimento contra a metrópole. Então esse movimento deflagrado e empreendido por Tupac Amaru II ou José Gabriel era sim um movimento popular, era um movimento ali basicamente formado por nativos, negros e mestiços e que almejava a independência, mas sem o apoio dos crioulos, sem o apoio financeiro dos crioulos, ele não obteve sucesso e foi violentamente reprimido. Então isso é para a gente não esquecer. O movimento emancipatório dos crioulos não foi o único. Tiveram outros pequenos movimentos, no caso esse exemplo é de um grande movimento, até porque morreram aproximadamente 80 mil pessoas. Certo? Só que esses movimentos, por não terem um apoio militar suficiente ou financeiro, eles não obtinham sucesso no seu objetivo de emancipação. Beleza? Então vamos lá. Pessoal, então agora a gente vai focar, tá, diretamente naquele processo de independência liderado pelos crioulos, financiado pelos crioulos, organizado pelos crioulos. Um dos fatores, pessoal, que vai favorecer, que vai colaborar com a deflagração desse processo de independência dentro da América Espanhola são as guerras napoleônicas. A gente não pode esquecer que ali em 1807, Napoleão Bonaparte invadiu a Espanha. Ele destronou Fernando VII, que teve que fugir do país, e no lugar do Fernando VII, durante alguns anos, pessoal, uns 6 a 7 anos, a Espanha foi governada por José Bonaparte, irmão de Napoleão Bonaparte. Então, a era napoleônica, a partir de 1807, os franceses invadem o território da Espanha e governam a Espanha durante uns 5, 6 a 7 anos. Esse período, pessoal, esse período que eu falei agora, em que a França será governada por Napoleão Bonaparte, aonde o rei espanhol Fernando VII teve que fugir e, se eu não me engano, pessoal, se exilar na Inglaterra, aqui na América ou aqui na América Espanhola, muitas coisas mudaram. Então, aquele período que os franceses governaram a Espanha, então o rei espanhol não governava diretamente o seu rei, Fernando VII. Aqui na América Espanhola foram formadas as juntas provisórias de governo. Seriam instituições, instituições do governo que gerenciariam, que administrariam as colônias espanholas na América durante a ausência do rei, durante a ocupação francesa do território espanhol. Só que, pessoal, o que tem de mudança aqui? Como eu falei antes, os crioulos, que eram filhos de espanhóis nascidos na América, eles eram uma elite colonial, eles tinham um grande poder econômico, eram latifundiários ou burguesia, mas eles tinham um poder político muito reduzido. Tá? Esse poder político reduzido, pessoal, os crioulos eles desempenhavam principalmente nos cabildos. Cabildos eram coisas muito parecidas com as nossas câmaras municipais. Eram pequenas instituições localizadas em vilas e cidades que tinham como objetivo pôr em prática e fiscalizar as leis aprovadas pela metrópole, pela Espanha. Então o poder dos crioulos era muito reduzido. Só que durante esse período de existência das juntas provisórias de governo, boa parte, pessoal,
dessas juntas, uma grande parte dessas juntas será composta, será constituída por crioulos. Aonde eu quero chegar? Esse período de ocupação da França, do território espanhol, esse período em que o rei ficou exilado na Inglaterra, foram instaladas aqui na América juntas governativas. Essas juntas provisórias de governo eram compostas basicamente pelos crioulos e elas substituíam o rei. Isso significa o quê? Que durante a ocupação francesa na Espanha, durante a ausência de Fernando VII, o poder político, através das juntas provisórias de governo, o poder político dos crioulos aumentou de forma significativa. Os crioulos, que tinham já um poder econômico muito grande, passaram agora, com a existência das juntas provisórias de governo, a ter um poder político muito maior. Um outro detalhe que a gente também não pode deixar de destacar: como a Espanha estava sob o domínio francês, durante esse período, as colônias espanholas da América usufruíram de uma maior autonomia. Por quê? Porque como o rei não estava governando a Espanha, como o rei Fernando VII estava na Inglaterra, durante esse período de ocupação francesa, foi suspenso o Pacto Colonial. Pacto Colonial, professor? Pacto Colonial? O que é Pacto Colonial? Lembra, pessoal? Pacto Colonial era uma característica do mercantilismo, sistema econômico adotado ali entre o século XV, XVI, XVII, metade do século XVIII, por Portugal e Espanha, que dizia o quê? O que era o Pacto Colonial? Tudo que era produzido na metrópole, aliás, tudo que era produzido na colônia, só poderia ser vendido para a metrópole por um preço baixo. Qualquer produto que a metrópole fosse, que a colônia fosse consumir, ela só poderia comprar da metrópole por um preço alto. Então, todos os produtos, pessoal, produzidos nas colônias, de acordo com o Pacto Colonial, obrigatoriamente, os crioulos eram obrigados a vender esses produtos para a Espanha por um preço sempre muito baixo. Mas durante esses anos de ocupação francesa na Espanha, além do poder dos crioulos ter aumentado devido às juntas provisórias de governo, houve a suspensão do Pacto Colonial. E, obviamente, pessoal, isso deu uma maior autonomia das colônias de poderem, por exemplo, fazer comércio com outras nações e vender os produtos ao preço que eles quisessem. Eu sempre dou um exemplo. Toda criança gosta de doce. Então, é raro a criança que não gosta de doce. Pega uma criança, uma menina ou um menino, sei lá, de 5 anos. Dá para ele aqueles pirulitão gigante assim, ó, colorido, doce, né, vermelho, azul, e deixa com a criança meia hora. Ela vai ficar lambendo, vai se lambuzar, que delícia. Chega do nada e tira. Como as crianças hoje são um pouco mais malinas, né? Provavelmente ela não vai deixar, ela vai te dar um chute, ela vai te dar um soco, ela vai te dar uma mordida, ela vai te agarrar. Por quê? Ela vai odiar. Porque ela gostou do pirulito, porque era doce, ela gostou e tu tirou. Aonde eu quero chegar? O pirulito. O pirulito. Os crioulos, durante os anos de ocupação da Espanha pelos franceses, passaram a usufruir de um poder político muito maior e passaram a ter uma maior autonomia econômica, porque não existia mais o Pacto Colonial. Passaram a fazer comércio com quem eles quisessem, ao preço que eles quisessem. Esse é o pirulito. Só que em 1804, né? Em 1814, Napoleão, devido à campanha da Rússia, ele é derrotado e as tropas anglo-espanholas chegam até Paris e destronam e prendem Napoleão. Ali por volta de 1813, 1814, a Espanha passa novamente a ser governada pelo rei Fernando VII, que era um rei absolutista. Então, a partir da expulsão dos franceses, dá-se o retorno do absolutismo
na Espanha, e com a volta do rei espanhol Fernando VII, as juntas provisórias de governo são extintas e há o restabelecimento do pacto colonial. Tiraram o pirulito dos crioulos. E como uma criança que deu um chute, uma mordida, um beliscão, os crioulos ficaram muito bravos, porque durante anos eles sentiram um gostinho da liberdade política, eles sentiram um gostinho da liberdade econômica, eles sentiram um gostinho de ter um alto poder político, mas com a expulsão dos franceses, com o retorno de Luís VII, que era absolutista, e com o restabelecimento do pacto colonial, obviamente, pessoal, os crioulos não aceitariam isso. Então, o restabelecimento do absolutismo e do pacto colonial vai colaborar ali por volta de 1815, 1816, com a deflagração de guerra, a deflagração da guerra de independência da América Espanhola. Então, se a gente perceber, pessoal, as guerras napoleônicas, esse acontecimento ele está intimamente ligado ao processo de independência da América Espanhola. E é após a expulsão dos franceses da Espanha, é após o restabelecimento do absolutismo representado por Fernando VII e da volta do pacto colonial às colônias espanholas da América, que é deflagrada pelos crioulos a Guerra de Independência da América Espanhola. Lembrando, escrevi aqui embaixo, ó, a participação das classes mais humildes, índios ou nativos, negros, ela é gigantesca, mas o objetivo do movimento não é essas classes sociais. O objetivo dos crioulos é o aumento do poder político e o fim do pacto colonial. Esse é o objetivo principal desse movimento, deflagrado ali por volta de 1814, 1815, 1816. Obviamente, pessoal, que a Espanha não era mais a Espanha do século XVI, a Espanha do século XVII, mas a Espanha tem um certo poder militar. E aí começa a guerra, pessoal, uma guerra de verdade, uma guerra mesmo, só que para o azar da Espanha, ali, pessoal, por volta de 1820, 1821, vão explodir no continente europeu, não só na Espanha, mas em vários países da Europa, movimentos de cunho liberal. Meus queridos alunos, quando um professor de história, ele fala assim, olha, pessoal, lá no século XVIII explodiu um movimento de cunho liberal. Lá no século XIX explodiu uma revolução liberal. Não entendam um liberal como liberdade ou democracia, não é isso. Liberal vem de liberalismo político, liberal vem de liberalismo econômico. Toda vez que um professor de história fala lá do século XVIII, do século XIX, movimento liberal, isso significa, ou de revolução liberal, isso é um movimento, isso é uma revolução liderada, organizada e financiada pela burguesia. Então, ali no início já de 1820, 1821, as monarquias da Europa, em especial a monarquia espanhola, a burguesia espanhola não estava mais satisfeita. Essa burguesia, pessoal, um fato bem interessante, tá? Na aula sobre a era napoleônica, eu cheguei a falar o seguinte, que às vezes, nunca é bom, pessoal, um país ser invadido. Eu fico pensando nos franceses, que na Segunda Guerra Mundial ficaram sob o domínio nazista de 1940 a 1944. Não deve ter sido uma situação nada fácil. Quando nós somos dominados por um país, pessoal, nós estamos à mercê desse país. As leis não são mais feitas por nós, é feitas por uma outra nação. Então não deve ser nada agradável morar em um país que está sendo dominado por outro país através de uma guerra. Mas o interessante, pessoal, é que durante a era napoleônica, quando Napoleão dominava determinadas regiões da Europa, determinados países da Europa, ele era recebido com palmas, com alegria por uma parcela da população, principalmente pela burguesia.
Porque o Napoleão, como eu já falei antes, ele era um propagador das ideias iluministas. E quando Napoleão ocupava um país, uma das primeiras coisas que ele fazia ele primeiro acabava com a monarquia absolutista daquele país e ele implementava leis que favoreciam o comércio. Durante a ocupação espanhola, pessoal, a ocupação francesa na Espanha, ela teve vários aspectos muito violentos. Mas no sentido econômico, o Napoleão Bonaparte na Espanha, ele vai deflagrar, ele vai implementar medidas de cunho liberal, e que vai agradar de uma certa forma à burguesia espanhola. Com a restituição da monarquia absolutista e do pacto colonial representado por Fernando VII, essa situação, essa volta do absolutismo vai causar uma insatisfação muito grande na burguesia espanhola. Esse movimento, pessoal, liberal é um movimento europeu, mas nós estamos focando na Espanha porque o nosso assunto é a independência das colônias espanholas na América. Então, a burguesia espanhola ela estava muito insatisfeita com a monarquia espanhola. E a partir de 1820, estimulada por outros movimentos liberais da Europa, essa burguesia inicia um conflito com o monarca espanhol. E aí, como agora a Espanha, pessoal, se vê numa guerra civil, o rei vai precisar de tropas para combater esse movimento liberal. Mas no mesmo momento que surge esse movimento liberal na Espanha, aqui na América o pau está fechando, que é a luta dos exércitos comandados pelos crioulos contra os exércitos comandados pelos espanhóis. Mas quando acontece uma revolução de cunho liberal dentro da Espanha, que é um conflito armado, o rei se vê obrigado a retirar tropas do exército espanhol do continente americano para levar essas tropas até a Espanha para combater esse movimento que tinha como principal objetivo a destruição da monarquia espanhola. Então, não é só a era napoleônica, pessoal, que vai colaborar com o sucesso do processo de independência da América Espanhola. É também a Revolução Liberal que vai ser deflagrada na Espanha a partir de 1820. Dessa forma, há um enfraquecimento do rei, há um enfraquecimento da monarquia espanhola, e isso é o fator principal que vai colaborar com a vitória dos exércitos crioulos na Guerra de Independência da América Espanhola. Só que esse processo, meus queridos, de independência da América Espanhola não é um processo homogêneo. Então os crioulos ganharam todas as colônias espanholas se tornaram independentes ao mesmo tempo. Não. O processo de independência da América Espanhola não é um processo uniforme, não é um processo homogêneo. Cada região vai se tornando independente num período determinado. Por exemplo, eu peguei um mapa que ele mostra isso claramente. Então, isso aqui é o mapa da América, que tem os Estados Unidos e aqui tem o Brasil. Por exemplo, o Peru proclama sua independência em 1824. O Equador proclama sua independência em 1822. A Colômbia proclama sua independência em 1819. A Venezuela também proclama sua independência em 1819. O Chile proclama sua independência em 1818. A Argentina proclama sua independência em 1816. O Paraguai em 1811. Então, o processo, pessoal, como vocês estão vendo, é um processo crioulo. É um processo liderado, organizado e financiado pelos crioulos. Mas ele não acontece de uma forma uniforme. Cada região vai se tornando independente numa determinada data. México, 1821. Guatemala, 1838. El Salvador, 1838. Então, cada região vai se tornar independente numa data determinada. Compreenderam, meus queridos? Agora, quando esse processo, quando a grande maioria das ex-colônias espanholas se tornaram independentes, tá?
Agora vamos falar um pouco mais sobre Simón Bolívar. Tá? Pessoal, Simón Bolívar nasceu na Venezuela, ele perdeu os pais muito jovem, ele foi criado por um tio e ele estudou em universidades da Espanha. Ele teve um contato muito forte com os ideais iluministas e dentre os principais heróis, ícones de Simón Bolívar estava Jean-Jacques Rousseau, Voltaire e Montesquieu. O Simón Bolívar, pessoal, quando ele participa, quando ele lidera uma das partes, né, desse processo de independência, além de almejar a independência da América Espanhola, o Simón Bolívar tinha um outro objetivo maior. Desse objetivo vai nascer uma ideia chamada de bolivarianismo. Até alguns anos atrás, Hugo Chávez falava disso, o Nicolás Maduro fala disso também, que é o ditador que governa a Venezuela. Pessoal, bolivarianismo foi uma linha de pensamento, foi uma ideia que surgiu da mente de Simón Bolívar. Então, quando a América, tá? A América Espanhola consegue a sua independência, mesmo que não de forma uniforme, o Simón Bolívar, ele almejava, ele tinha como sonho fazer com que a América, principalmente o que era a América Espanhola, se tornasse uma única nação. Isso é o bolivarianismo. Bolivarianismo é um pensamento, é uma ideia, é um objetivo criado pelo crioulo Simón Bolívar, que é considerado um dos principais heróis do processo de independência da América Espanhola. E o bolivarianismo ele consistia no quê? De transformar a antiga América Espanhola numa nação única que começaria lá do México e iria até hoje ali o finalzinho da Argentina até a Patagônia. Então hoje o que seria Uruguai, Paraguai. Vamos usar a imagem aqui, pessoal, melhor até. O que almejava o Bolívar? Tirando o Brasil, é óbvio, né? Tirando os Estados Unidos. Daqui, ó, partindo daqui, isso tudo aqui, ó. Tudo isso aqui, ó. Seria uma única nação. Não como é agora, né? 1, 2, 3, 10, 15 nações. O bolivarianismo, inclusive, pessoal, o Simón Bolívar, ele redige um documento chamado a Carta da Jamaica, redigida em 1815, em plena guerra de independência, o pau fechando, ele redigiu uma carta, e nessa Carta da Jamaica, o Simón Bolívar apresenta o bolivarianismo, que é a intenção de tornar a antiga América Espanhola uma única nação. Obviamente, pessoal, como vimos na imagem anterior, esse objetivo não será alcançado. Mas, ali em 1826 já, pessoal, em 26 a maioria, principalmente dos países da América do Sul, já eram países independentes. O Simón Bolívar, perdão pelo N, pessoal, isso aqui é um N, tá? Foi uma falhazinha, esqueci de corrigir. O Simón Bolívar, ele vai realizar no Panamá o Congresso do Panamá. Nesse congresso, ele vai apresentar, ele vai tentar induzir as lideranças crioulas a construir uma única nação. Mas, pessoal, a ausência de muitos representantes das ex-colônias espanholas da América não compareceram ao Congresso. Outro detalhe, logo após, infelizmente, pessoal, logo após o sucesso da independência das colônias espanholas, logo no início, pessoal, logo depois, tá? Começa um conflito de interesses entre a própria elite crioula. Quando a gente fala conflito, pessoal, não entendam só uma coisa verbal, eu estou falando de guerra. Então, logo depois que muitas ex-colônias espanholas se tornam um país independente, elas começam a conhecer uma realidade, uma situação de conflitos permanentes, porque eram conflitos que nasceram de interesses divergentes entre a própria elite crioula. E um outro detalhe, pessoal, a ideia de criar uma única nação na América, na antiga América Espanhola, obviamente que não recebeu nenhum apoio por parte dos Estados Unidos, doutrina Monroe, América para os americanos, e também não interessou nem um pouco a Inglaterra, porque havia um medo muito grande, né, dessa grande nação se tornar uma grande potência e ser uma concorrente da Inglaterra, que na época era a maior potência do mundo.
Então, dentro do Congresso do Panamá em 1826, mais uma vez, perdão pelo N, seria um N aqui, tá? Simão Bolívar tentou levar essa ideia à frente, mas como ele não teve apoio nem interno e nem externo, o bolivarianismo obviamente não vingou e a América se transformou na imagem que a gente viu anteriormente em vários países. Uma outra coisa que é um aspecto assim infelizmente, pessoal, infelizmente, tá? Quando acontece, que eu já falei agora, acontece a independência dessas colônias, essas colônias, todas elas, não tem exceção, todas elas, tá, pessoal? Elas vão conhecer uma realidade, politicamente falando, socialmente falando e economicamente falando, de muita instabilidade. Eu peguei o exemplo da Bolívia. Lembrem de uma coisa, vou frisar pela terceira vez, o movimento de independência da América Espanhola, do início do século XIX, ele foi liderado, organizado e financiado pela elite colonial dos crioulos com um único objetivo, o aumento do poder político. Ponto. Não existe outro. E o maior exemplo, que é o exemplo que eu peguei agora, é o exemplo da Bolívia. Pessoal, a Bolívia se tornou independente em 1825. Se vocês observarem aqui ao lado, pessoal, eu não estou colocando aqui se ele foi bom presidente ou não foi, isso não me interessa. Se ele é uma má pessoa, se ele é uma boa pessoa, não é essa análise do momento. Do momento é o seguinte, 80 ou 90% da população boliviana são índios, são descendentes de índios. É só olhar, isso é uma coisa óbvia. Então a Bolívia, ela é independente desde 1825, mas logo após a sua independência, a Bolívia, pessoal, ela vai se encontrar numa situação de instabilidade. Essa instabilidade política, principalmente, ela vai durar por quase 200 anos. Só para ter uma ideia, do momento, pessoal, de 1825 até 2006, ocorreram dentro do território da Bolívia 193 tentativas, frustradas ou não, de golpe de Estado. O que significa isso? Pessoal, a grande maioria das ex-colônias espanholas, quando se tornam países independentes, vão adotar o sistema republicano. Numa república, a eleição para presidente. O que significa o golpe? Há um presidente eleito, um determinado setor da sociedade do exército não aceita, vão lá e derrubam o presidente. Então, pessoal, após o processo de independência, por quase ali 200 anos, isso é uma amostra, pessoal, clássica, uma amostra, né, de instabilidade. Ocorreram na Bolívia em torno de 193 golpes de Estado. Isso não ocorreu, eu só peguei a Bolívia como exemplo. Mas isso vai ocorrer em menor grau ou em maior grau no Chile, no Equador, na Venezuela, no Paraguai, em todos os países. A instabilidade política e econômica é uma característica, infelizmente, de todas as ex-colônias espanholas. E eu peguei a Bolívia não só pelos 193 golpes. 90% da população colombiana, aliás, boliviana, é indígena. Pessoal, desde o ano de independência até 2006, todos os presidentes bolivianos eram de origem espanhola. Todos os presidentes bolivianos eram crioulos. O primeiro e único, não estou colocando aqui, pessoal, se ele é bom ou ruim, isso não me interessa. Se ele foi um bom presidente ou não foi um bom presidente, se é uma pessoa ruim, não é isso que a análise agora é outra. O primeiro e único presidente realmente indígena foi o Evo Morales. Por isso que eu fiz lá no início, o processo de independência da América Espanhola do século XIX teve participação popular imensa de mestiços, negros e índios, mas não era um movimento que objetivava essas classes sociais, essas etnias. Era um movimento crioulo para aumentar o poder político, ponto. O maior exemplo é a Bolívia. A Bolívia, pessoal, em quase 200 anos, ou vai dar ali uns 140 anos, 150 anos, o primeiro presidente realmente
índio de verdade foi eleito em 2006 e foi o Evo Morales. Até então a Bolívia, como todos os outros países do Chile, da América, foram governados por descendentes de espanhóis ou os crioulos. Isso é mais uma amostra que aquele processo que nós estávamos analisando agora era só para aumentar o poder político. E tanto que a instabilidade, ela também nasce da própria guerra entre os crioulos, entre os tal de gaudilhos, e isso é que vai causar aí a grande instabilidade política. Hoje em dia, pessoal, nós ainda somos, a América Latina ainda é um continente muito estável, muito instável politicamente, mas já foi pior, pessoal, já foi bem pior. Já foi muito, mas bem pior mesmo. A Colômbia que o diga, onde o narcotráfico comandou a Colômbia durante décadas. Então, continuamos a ser um continente muito instável, politicamente falando, economicamente, mas isso já foi bem pior. Beleza, pessoal? Para a gente finalizar a nossa aula, ô professor, peraí. O senhor vai falar do Haiti. Sim. Ah, professor, eu quero falar um negocinho. O Haiti não era uma colônia espanhola. O Haiti era uma colônia francesa. Eu sei, meus queridos. Eu sei. E o nosso foco aqui é a independência da América Espanhola. Então, por que o senhor vai falar do Haiti? Pessoal, o Haiti, infelizmente, ele é hoje o país mais pobre do continente americano. Então, consequentemente, um dos países mais pobres do mundo, né? Apesar do Haiti ficar numa região belíssima, que é a região ali do Caribe, na América Central, né? Capital do Haiti é a cidade de Porto Príncipe. Nos últimos 15 anos também, infelizmente, o Haiti, que já era uma nação extremamente empobrecida, sofreu com duas grandes catástrofes. Primeiro, um grande terremoto, que matou 200, 300 mil pessoas e destruiu quase todo o país. Alguns anos depois, passaria um furacão. A destruição é menor do que o terremoto, mas já estava destruído. E o Haiti já era um país pobre. Então, por que a gente vai analisar o Haiti, que é o país mais pobre da América, e era um país de colonização francesa e não espanhola? Muito simples, meus queridos. Apesar de ser, infelizmente, a nação mais pobre do continente americano, o processo de independência do Haiti foi o único processo realizado em toda a América, foi o único processo que foi liderado, organizado e financiado pela própria população negra, de escravos e ex-escravos. Primeiro e único processo de emancipação liderado e organizado pela população negra na América. Então, se nós vermos Chile, Uruguai, houve a participação dos negros? Claro que houve, dos indígenas, claro, mas não eram processos liderados por essas classes, eram processos liderados pelos descendentes de espanhóis. O Haiti, pessoal, o Haiti fica numa ilhazinha no meio do mar do Caribe, e essa ilha, o Haiti divide com um país chamado República Dominicana. O Haiti é muito pequenininho, tá? E desde a sua independência, ele sempre se caracterizou pela extrema pobreza, que infelizmente só foi aumentando e acabou sendo maior agora devido a catástrofes de origem natural como terremoto e furacão. Mas o processo de independência do Haiti, que era uma colônia francesa, foi liderado e organizado pela própria população. Não tem uma liderança branca, foram os negros, somente os negros, escravos, ex-escravos e mulatos. Mulato é uma mistura às vezes com branco, mas é um afrodescendente, tá? Só que, pessoal, um outro detalhe, tá? Esse processo de independência do Haiti, ele foi um processo, como eu falei agora, liderado pelos negros da própria ilha. Esse processo, pessoal, durante muito tempo, ele acontece ali no finalzinho do século XVIII. Mas durante todo o século XIX, esse processo que ocorreu de independência lá no Haiti, ele vai causar um temor muito grande em todas as elites de todas as regiões da América, inclusive do Brasil.
Porque após o sucesso do processo de independência, após a expulsão, e pessoal, o processo de independência do Haiti foi um processo extremamente violento. Foram anos de escravidão, sofrimento e violência que foram colocados para fora. Então, os franceses que não conseguiram fugir, sejam eles militares ou civis, foram massacrados no sentido real da palavra. Porque a partir desse movimento, a população negra colocou para fora todos os séculos, as décadas de violência, de raiva e de ódio. Então, o processo de independência do Haiti, ele é marcado por muita violência. E esse processo, lá no século XIX, ele vai causar no imaginário das elites americanas, seja nos Estados Unidos, no Canadá, no Brasil, na Argentina, um temor muito grande que isso viesse a acontecer em alguma outra região do continente americano. Então, além de ter sido um episódio único, ele vai causar um temor que vai durar décadas em todas as elites de todos os países no continente americano. Aí vocês podem me perguntar, tá, professor, mas então por que ele é pobre? Então, vamos analisar, tá, com a visão do europeu, do francês, do inglês, do espanhol. Pensa-se a notícia de que uma colônia habitada por negros, que esses negros conquistaram a sua independência. Pensa o europeu, que afronta, como que isso é possível? Porque o pessoal europeu enxergava o negro como um ser inferior. O que os países da Europa, durante um bom tempo, fizeram com o Haiti? Eles boicotaram a economia do Haiti. Tipo, ninguém exporta, ninguém importa. Na realidade, o fato desse processo ter sido liderado unicamente e exclusivamente pela população negra foi o principal fator que fez com que os países da Europa, como um certo castigo, prejudicasse e estrangulasse a economia do Haiti, tornando o Haiti o país mais pobre da América e, consequentemente, um dos países mais pobres do mundo. Na minha visão, quando eu vejo, teve um terremoto e um furacão, quando eu vejo Estados Unidos, Europa ajudarem o Haiti, eu vejo nada mais é do que obrigação, porque lá no século XVIII, lá no século XIX, para esses países que hoje ajudam, foi uma afronta, um movimento negro pela independência. E esses países estrangularam a economia do Haiti, tornando o Haiti o que ele ainda é hoje, o país mais pobre da América. Porque era uma afronta para o estadunidense, era uma afronta para o europeu, um movimento de independência negra. O movimento de independência americano dos Estados Unidos é George Washington, Benjamin Franklin, é uma elite branca. O movimento de independência aqui do Brasil, Dom Pedro I, é uma elite. O da América Espanhola foi uma elite. O único que não foi do Haiti. E como castigo, o que aconteceu? Os países da Europa estrangularam a economia haitiana. Inclusive, pessoal, ali durante a era napoleônica, o Napoleão tentou invadir novamente o Haiti. E as tropas francesas foram rechaçadas, as tropas napoleônicas foram rechaçadas pela população negra haitiana, que afronta os europeus. Qual foi o maior castigo? O embargo econômico, que levou o Haiti a um ultra subdesenvolvimento econômico, que vai ser só agravado, pessoal, por causa de um grande terremoto e de um furacão. Então, por isso que nós analisamos esse processo. Porque o Haiti, apesar, pessoal, de não ser uma colônia espanhola, está fora desse contexto, tá, da independência da América Espanhola. Ele é muito importante porque foi o único e exclusivo processo de independência na América liderado e organizado pela população negra. E, infelizmente, isso foi a causa do seu subdesenvolvimento devido a um embargo econômico empreendido pelas principais potências da Europa. Perfeito, pessoal? Então, galerinha, isso aqui peguei uma foto de uma rua da capital, a capital do Haiti, pessoal, é Porto Príncipe, tá?
Então aqui a gente percebe a precariedade. Isso aqui é uma foto da capital. Normalmente as capitais são lugares mais suntuosos, mas isso aqui é a capital do Haiti. Tá? Então, dentro desse contexto, o Haiti, como eu já falei antes, não custa enfatizar de novo, foi o único processo de independência na América liderado e organizado pela população negra. Galerinha, chegamos mais uma vez ao final de uma aula, espero que vocês tenham gostado, tá? Sempre digo, qualquer dúvida, pessoal, com relação a essa videoaula, a uma outra videoaula, não se acanhem, não fiquem com vergonha. Entrem em contato com o professor, eu vou gostar, professor, eu não entendi aquela coisa. Cara, eu vou explicar com a maior felicidade, com a maior satisfação. Mas não tenham dúvida, perguntem, se comuniquem com os professores. Hoje nós vivemos se fosse 1950, mas hoje nós estamos no século XXI. Nós temos vários meios de comunicação, então perguntem, entrem em contato. Outro detalhe que nunca é demais explicar, né, enfatizar, aliás, ou lembrar, continuem tendo uma rotina de estudo, continuem a fazer anotações, a estudar. Ah, professor, o vídeo é comprido. Não precisa assistir ele na íntegra de uma vez só. Veja em partes, um pouquinho agora, um pouquinho depois. Faça anotações, mantenham uma rotina de estudo, por favor. E quero agradecer mais uma vez a presença, pessoal. Juízo, se cuidem. Saudade de todos vocês, do fundo do meu coração. Estou com uma saudade gigante da minha rotina, de ir para o colégio, de dar aula com o meu bastão, de falar com os alunos, de conversar no café, da sala dos professores. Muita saudade mesmo. Tá? Um dia nós voltaremos ao normal. Enquanto isso, cuidem-se. Beleza, pessoal? Mais uma vez agradeço a presença de todas. Não se esqueçam de curtir, não se esqueçam de se inscrever. Se amigos, colegas precisarem de um auxílio, aulão do Tio Dani. Conhecimento, como dizia minha avó, nunca é demais. Beleza? Pessoal, brigadão, cuidem-se, ó. Um abraço, saudade, tá? Tchau, tchau.